E aí a pergunta que eu faço para as pessoas é: o que que você fala para o Pedrinho? Solta a pedra. Solta como, né? Deixa. Acabou. Se você soltar, acabou, não tem dor. Entende? Então, assim, eu gosto de contar essas historinhas que elas parecem bobas, né? Mas elas ilustram, assim, com muita clareza, muita facilidade, uma coisa que as pessoas elas têm dificuldade de enxergar. E eu entendo, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de, né, se sentir magoado e passado para trás e tudo mais. Mas a gente precisa ter essa clareza de que é você que está segurando a pedrinha queimando na tua mão. Enquanto você não abrir a mão e soltar, vai continuar queimando. Então é uma coisa que depende de você. As pessoas esperam, às vezes, que o outro faça alguma coisa, né? Ah, quando ele vier me pedir desculpa, quando ele mudar, né? Quando alguma coisa diferente acontecer, aí eu perdoo. Né? E nunca vai acontecer. Eu falei, Joãozinho seguiu a vida dele. Pedrinha que ficou segurando o negócio. E em relação à saúde das pessoas, né? Doenças, processos, né? Quais são mais comuns de sumirem? Sabe? Aquela pessoa que fala, nossa, não tenho mais isso após essa reconciliação interna. É muito difícil dizer isso, sabe por quê? Porque questões, a mesma questão emocional pode gerar muitas questões diferentes de saúde. Muitas questões. Então, por exemplo, a questão do perdão, de ficar segurando coisa, o que que pode somatizar? Pode somatizar problema de coração, pode somatizar problema de pele, fibromialgia, tem muitas coisas assim, né, são muitas as possibilidades. Porque essa justamente isso que eu falei, uma mesma questão emocional, ela pode se desenvolver em várias linhas de doenças diferentes, né, não é assim a falta do perdão é só referente a um ponto, né. Então tem várias questões de doença que podem estar atreladas a uma questão de perdão. Por isso que a gente sempre analisa caso a caso. A gente nunca generaliza, né, muito as coisas. Mas alguns exemplos seriam esses que eu dei. Essa questão da psicossomática, ela, ela tem ganhado um espaço que antes não era dado, né? Tem. Porque assim, ué, se chega num médico e ele fala, não tem diagnóstico, é psicossomático, mas aí entra num campo gigantesco, né? E aí muitas vezes alguém chega e fala, não, isso é pseudociência o que você faz. Mas se resolve, é bom que tenha, não é? Uhum. Exatamente. Porque se aquilo que é comprovado não resolve, o pseudo está resolvendo, então é algo, porque eu vi um caso, cara, que era inexplicável. A pessoa tinha uma resistência a um antibiótico e a pele uma bactéria começou a comer essa pessoa por dentro. Começou a comer. Ele não passava para outras pessoas, mas ele estava sendo devorado por dentro. E aí houve uma tentativa fora do aspecto normal, que a gente vê aí do científico e tal, largaram o cara em jejum lá. Ele ficou em jejum, acho que, não sei que tipo de jejum ele fez, mas assim, algo bem intenso, mais voltado para uma terapia espiritualista. A bactéria foi embora. Ele conseguiu ressignificar o que estava desacreditado. Então, poxa, aí cai no inexplicável de novo, né? Sim. Isso é um ponto muito delicado, infelizmente. Mas como você falou, tá ganhando espaço, tá ganhando muito espaço, né. Teve gente que já veio antes de mim, que abriu muitas portas, né, mas assim, eu continuo esse trabalho, eu fico muito feliz de poder ter isso dentro da minha linha de trabalho, assim, sabe. Porque eu vejo que esse é um conhecimento, Fael, que dá muita liberdade para as pessoas. As pessoas elas podem se curar quando elas entendem o que a doença delas está pedindo delas. Né. Hoje, claro, vai ser mais comum a gente pedir ajuda de um terapeuta, de um médium, de alguém que sabe, que tem esse tipo de conhecimento, mas a intenção é que esse conhecimento seja dado nas escolas, né. Se a gente for falar em termos de ciência, a neurociência hoje, ela já prova muitas coisas do que a psicossomática fala, né. A influência do estresse na química do nosso corpo é provado. O estresse literalmente envenena nosso corpo. Se você que está aí quiser procurar no Google, procure que você vai ver. É científico hoje, tá. Então a gente começa a unir as coisas, né, aos poucos, claro, mas a gente começa a unir as coisas, essa visão da psicossomática está ganhando muita força. E a neurociência eu acho que vai ter um papel muito importante nessa união, né, de chegar nesse ponto que liga
os dois. Porque, querendo ou não, a psicossomática, ela não é espiritual, cara. Espiritual. Pelo menos a maneira que eu faço, não. Eu tenho um método, é um processo para interpretar a doença. Não tem nada de espiritual nesse processo. Literalmente, você entendeu a doença, entendeu o que ela faz no corpo e o que significa aquilo. E lembrar, o corpo é espelho da tua consciência. Então, se tem um problema no corpo, ele está espelhando alguma coisa que a consciência está fazendo. Um exemplo muito clássico que eu dou, doenças autoimunes. O que é a doença autoimune? O que ela faz no teu corpo? É o próprio sistema imunológico atacando ele mesmo, né? O próprio corpo. Isso é o que o corpo está trazendo, certo? De novo, o corpo é um espelho. Então é a mesma coisa do outro lado. É você se atacando. É autocobrança, é autocrítica, é autossabotagem, é autoataque. É você sendo seu próprio inimigo. O que tem de espiritual nisso? Percebe? Não tem. É um inimigo interior, na verdade, né? Entende? Então, assim, o processo de interpretação que eu faço, pelo menos, eu não sei as outras pessoas, né? Porque eu realmente, quando eu comecei a fazer esse trabalho de interpretação, eu não conhecia ninguém que fazia. Eu fui conhecer pelo meu avô, que falou ali da Cristina Cairo, que falou de Val Capelli, que falou ali, sabe? Val Capelli, falei com ele esses dias, É, acredita? que legal. Eu quero conhecer ele ainda, tenho muita vontade. Vai vir aí. E eu não conhecia o trabalho dessas pessoas. Eu acho muito interessante isso. É Não muito fazia a menor ideia. interessante, é muito interessante. Você falou desses casos, e muitas vezes as pessoas julgam, que nem julgaram muito Michael Jackson, né? A questão que ele mudou a cor da pele, mas tinha um processo da vitiligo lá, né? E aí, se você for analisar, ele tinha uma carga emocional muito pesada em cima Bizarro. dele, cara. Sim, bizarro. O vitiligo, especificamente, a mancha, ela é muito responsável pela diferenciação, né? Então, quando acontece o vitiligo, claro, o vitiligo ele tem muitos aspectos conectados a vidas passadas, tá? Pode ter muitos, mas em termos emocionais, ele traz essa questão do se diferenciar. Eu preciso me diferenciar. Então, essa questão de saber quem eu sou. E olhando para o Michael Jackson faz muito sentido, né? Ele tinha uma questão com a identidade dele fortíssima, né? Não aceitei. E assim, eu teve alguns documentários, né? Que ele era um pouco, mesmo sendo o destaque da banda, ele era reprimido, ele era colocado de escanteio pelo pai, né? E até os irmãos mesmo, ele era tipo diferentão ali, ele não tinha aquela mentalidade, tinha uma mentalidade mais pura, vamos dizer assim. E os irmãos já eram mais do jogo, assim, né? Começaram a ter fama e tal. Então ele virou uma eterna criança. Mesmo adulto, você dava pra ver. Ele não queria ser adulto, né? Isso daí eu acho que também é algo que a gente vê muito, né? Existem pessoas que não querem ser adultas. E não querem crescer, de fato. Buscar não, mas ter a responsabilidade que é atrelada ao adulto, né? Elas criam um universo próprio. E aí, por falar em universo próprio, crianças e espíritos, e a gente vê uma mudança no planeta, você tem notado que, atualmente, eu falo isso porque eu convivo, tem minha filha, tem os amiguinhos dela e tal, o nível de consciência que essas gerações estão tendo, que eu acho que é algo muito interessante espiritualmente falando. Como é que você enxerga essa nova geração que está chegando com essas aberturas? São 2 pontos, tá? Eles já trazem uma abertura muito maior, isso é nítido, como você falou, é óbvio, quem tem criança novinha aí, principalmente nascida depois de 2020, é muito nítido, né, a sensibilidade que elas têm e a maturidade, que chega a ser impressionante. Uma criança de 3 anos já tá dando sermão em mãe e pai, não é? Sim, e ainda usa termos técnicos. Exatamente. Então a gente vê isso é nítido, isso é óbvio, não preciso nem falar aqui. Agora, tem um outro ponto. Essas crianças, elas precisam ter muito direcionamento dos pais e muita abertura dos pais, principalmente, né? Porque não adianta nada um espírito chegar aqui preparado se ele não tiver o suporte para isso. Então, os pais, eles são muito responsáveis por dar liberdade daquele espírito poder fazer o que ele veio fazer. Então, isso é uma tecla que eu bato muito também para pai, para mãe, enfim, para educação, em termos de educação de filho. A gente precisa dar esse espaço para a criança exercer o talento que ela tem, que é natural. Sabe? Essa época de que, pai, eu tenho um dom artístico imenso. Larga isso aí, moleque, você vai fazer direito que dá mais dinheiro. Essa época já foi, cara. Desculpa, já foi.
já passou. A gente vive numa época onde o propósito ele precisa ser vivenciado, né? Inclusive a falta do propósito somatiza AVC, já vou até falando. E a gente precisa ter esse cuidado com as crianças, porque elas estão mais sensíveis nesse sentido, e se elas não tiverem essa abertura feita pelos pais, essa educação, esse incentivo dos pais de estarem constantemente ali, tirando o medo delas, trabalhando essa segurança nelas, de autoconfiança mesmo, para elas seguir um caminho que elas acreditam, de dar todo o suporte possível e imaginável que elas possam precisar, né? Se isso não acontecer, essas crianças não vão conseguir exercer o que elas vieram exercer. E muitas estão vindo aqui para mudar muita coisa. Em questão de sistema financeiro, em questão de sistema de lei, em questão de sistema educacional, sistema social, tudo vai ser transformado por essas crianças, né, que são o futuro da humanidade, basicamente. São espíritos que são mais elevados e que vêm, muitos de outras raças também estão trazendo, né, tendo essa missão, né, de auxílio na elevação da frequência da Terra, de ir para um próximo nível de fato, né? Mas, de novo, os pais, nós, temos que ter um papel fundamental nisso. E esse ponto é um ponto super interessante e delicado, porque, olha, atualmente o mundo está na mão das pessoas que nasceram nos anos 60, 70, né? São os líderes. A maturidade está na mão dessas pessoas, né? Está começando a passar o bastão para pessoas nascidas nos anos 80/90. Está chegando a nossa vez aí, entendeu? É isso que eu coloco. Por quê? A gente já tem, nascidos em 80 e 90, uma mentalidade muito diferente dos anos 50 e 60, e os de 70 também, vamos dizer assim, está mesclando com os de 80. Então, agora que a gente vai começar a ver qual vai ser o resultado disso, né? A gente está numa turbulência ainda, não é, meu irmão? Sim, total. A gente está passando por uma turbulência gigantesca, né? Eu acho que é essa transição, né? Sim, justamente. E eu acho que, assim, a gente está no começo da turbulência, sendo bem sincero. Eu não tenho essa visão caótica, né, de medo, muito pelo contrário, acho terrível isso, quem alimenta isso nas pessoas, mas a gente precisa ter ciência, é o que eu falo, para arrumar um armário, a gente tira tudo de dentro. Então fica uma bagunça para depois a gente conseguir trazer a ordem, né? Então, para a gente arrumar a casa, a gente vai precisar bagunçar um pouco, né? Muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão mudar, tem questões de desencarnes em massa que estão para acontecer, o pessoal da espiritualidade sabe disso, né? Mas, de novo, a gente fala isso não é para assustar, para ficar com medo, não, é para entender que tudo está seguindo uma ordem certa, de como as coisas precisam ser. Né? É importante lembrar que o desencarne, seja de quem for, ele acontece no momento exato, né? Para aquele espírito e para os envolvidos, às vezes até para a família, enfim. Então, sim, muitas mudanças vão acontecer, estão para acontecer. Fala-se muito, né, de 2026, próximo ano. Vai ser um ano punk, provavelmente. Não tenho informações privilegiadas, antes que me perguntem, mas tem muitas previsões a respeito disso, a própria astrologia mundial fala disso, médiums frequentemente falam sobre essa data, 2026, então tem muitas coisas para acontecer nessa data. Não só nela, nas próximas também, mas principalmente 2026 guarda alguma coisa especial, eu acredito, né? Eu não gosto muito de fazer previsão, mas como é uma questão que é muito consensual, de muitas áreas diferentes, numerologia, tudo fala sobre 2026. Então a gente precisa estar o quê? Preparado, só isso. Bom, mas é bom falar sobre isso porque, assim, é pé no chão, eu acho legal isso. Você está falando de um aspecto que é um estudo entre sensitivos e exatos e não exatos. Vamos falar um pouco mais sobre 2026, porque assim, a gente já está chegando, né? Já passou mais da metade do ano, né? E pelo que você falou, dentro desses estudos, esse prepare-se pode ser um impacto positivo também para as pessoas, né? Claro, total. Lembrando, toda mudança é positiva, querendo ou não. Né? Toda mudança é positiva. Por exemplo, a doença lá de 2019, enfim, que chegou pra gente, ficou todo mundo em casa, né? A gente, lógico, teve desencarne em massa, muita gente foi embora, isso gerou dor, sofrimento nas pessoas, inegável, ok? Concordamos com isso. Mas também existe um movimento de crescimento intelectual no sentido de compreensão,
né, do que a gente precisava trabalhar internamente. Veja, por que que a gente teve que ficar em casa? Por que que a gente teve por que a gente ficou proibido de sair, de ter contato com o outro? A gente literalmente olhar para dentro e olhar ao nosso redor. Quantas famílias não se reconectaram, né, com essa situação? Então, assim, é lembrar que tudo o que acontece que pode parecer caótico, com aspas ali, vai ter um efeito positivo a longo prazo para a raça como um todo, para o planeta como um todo. Então é a gente também trabalhar essa visão macro da coisa, sabe? Não só tirar, ficar pensando, ai, mas o que que vai acontecer comigo? Aí vou perder meu dinheiro, e minha casa, e não sei o quê. É ter uma visão macro das coisas também, da união que pode acontecer com a humanidade, sabe? Através de dificuldades, de fato. Porque os problemas, querendo ou não, é o que mais une as pessoas, é o que mais gera conexão, né, entre as pessoas, é ter o mesmo problema. Então, assim, a gente pode sim, se preparar e vibrar num pensamento positivo nesse sentido, sabe? Não de caos, destruição e morte e mudança e tudo que vai acontecer, sabe? Então a gente pode sim, é por isso justamente que os médiuns eles falam abertamente sobre essas previsões, né? Para que a gente possa ter esse entendimento macro da coisa e entender que nada está fora do controle, né? Tudo tem um planejamento, tudo tem uma explicação que a própria espiritualidade está comandando. Esse planeta ele não está à mercê das sombras, né? Então a espiritualidade ela está por trás de tudo que acontece aqui. As sombras elas têm a ilusão de que elas controlam alguma coisa aqui, mas a partir do momento que a espiritualidade quiser se mostrar ou acabar com tudo, é assim, cara. Não é? Um pontinho de luz vai iluminar a escuridão, não importa quão densa a escuridão seja. Então a espiritualidade ela sempre está no controle de tudo, né? E isso serve para a gente não entrar nesse mecanismo de medo e desespero que é terrível. E sobre essa questão dessa frequência, né, dessa mudança, lógico, né, a gente tá no meio do olho do furacão, no ápice do materialismo, a gente vive o ápice do materialismo, né. Mas é interessante também porque essa varredura que as pessoas às vezes pensam: "Nossa, vai vir uma nave, vai arrebatar, não sei o quê", é algo muito cinematográfico, né. Mas, realmente, para que a gente chegue num nível ideal, né, até consciencial, se continuar no mesmo sistema operacional, a gente vai demorar muito. Então eu acredito nisso que você falou, que vai começar a acontecer alguma série de movimentos, tal, pode tirar muita gente da zona de conforto, mas é o primeiro ponto para evoluir, né. E aproveitando falando sobre isso, o seu trabalho, a gente está falando sobre planeta Terra, outros planetas, conexões. Quais são as egrégoras que você costuma trabalhar, né, e quais são os contatos que você está tendo referente também até esse aspecto direcionado a 2026, né, que tipos de fontes que chegam para ancorar os trabalhos que você realiza? Sobre pessoas eu prefiro não comentar para não gerar burburinho, tá? Mas assim, as egrégoras que eu mais trabalho, tá? São é a minha própria, ou seja, é a minha que eu conheci da Umbanda, mas que, por exemplo, o meu caboclo é um pleiadiano. O caboclo que eu trabalhava na Umbanda é um pleiadiano. Então começa por aí. Então eu tenho uma equipe pleiadiana, tenho uma equipe também mais punk, ali em questão de Exu e Pombagira, que cuida bem dessa parte de proteção minha e de encaminhamento, enfim, eu sou muito próximo do meu Exu, é um dos mentores que eu mais tenho afinidade. Eh, Cara, tem muita coisa. Mas, a parte dos mestres ascensionados também tem um contato interessante ali com Serafis Bey Saint-Germain, principalmente. Algumas coisas com Kutume, de vez em quando, mas sempre. Eh, e tem coisas que, assim, que me falam, né, médiuns que são reconhecidos e tudo mais, que me falam, mas eu não gosto de ficar muito acreditando, não que eu não acredite na pessoa, mas eu prefiro eu ter a experiência e identificar, entendeu. Mas tem muitas coisas, assim, de arcturiano, outras raças também que eu não faço a menor ideia do que são. Eu já vi muita coisa, já vi até uma raça, vou contar aqui, de uma experiência de meditação guiada, né, que eu fui levado para uma nave, e eu estava, assim, numa maca, né, eles estavam fazendo alguma abertura no meu campo, enfim, alguma coisa assim, e eu estava, assim, numa maca, eu só lembro de uma luz, né, na minha cara, e eu sentia, assim, enrolar no meu braço um tentáculo de polvo mesmo.
tentáculo de polvo. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não vou nem olhar pra ver a cara, né, da criatura. E era uma coisa boa, tá? Só deixando claro. Era uma nave confederada. E aí, esse tentáculo, ele vibrava, assim, né? Ele pulsava, assim. E a cada pulsação que dava, eu sentia no meu corpo físico. É uma coisa muito louca. Eu sabia que eu tava em questão astral, tava numa meditação, eu fui muito longe, mas eu sentia no físico, o meu corpo pulsar, vibrar, assim. Então era uma energia de cura muito forte que aquele ser tinha, fora uma sensação de bem-estar muito grande. Então, assim, eu sei que eu tenho uma família estelar que é muito diversificada, tá? E é uma equipe muito diversificada também que acaba trabalhando comigo aqui. Cada um vai ter uma linha de trabalho mais específico, não é? Nesses que eu trabalho, Ordem de Santa Esmeralda também. Ah, cara, é muita coisa, é muita coisa, mas é isso que eu falei, tipo, tem questões que são pontuais e não vai ser todo mundo que vai olhar para aquilo, né? Então, normalmente, os que estão mais presentes comigo, Caboclo, Exu e um mentor que é um mentor que eu tive consciência até de forma recente, que é um médico hinduísta, é diferente. Então ele usa medicina chinesa, medicina oriental para trabalhar. E esses são os que mais estão próximos. Dependendo do trabalho que eu faço, alguns se aproximam, alguns chegam. Eu peço também a aproximação. Estou fazendo algum trabalho de cura, eu chamo o Bezerra de Menezes, eu chamo o Fritz, eu chamo toda a egrégora médica que esteja disponível, né? Eu não vou poupar equipe aqui, quanto mais melhor para mim. Então, eu sempre estou chamando, eu sempre estou agregando. Às vezes um se apresenta diferente, enfim, mas os principais seriam esses. Tem mais, mas os principais seriam esses.